Precisa-se mais de temáticas que falem sobre a cultura africana, a cultura indígena, que são duas culturas que formaram nós brasileiros. Thiago Souza, sou estudante do curso de Bacharelado em Humanidades pela UFVA-JM, estou no último período. Do curso de Humanos eu pretendo ir para o curso de História, uma vez que eu já trabalho com a temática africana, do povo preto no Brasil, então acho que o curso de História é muito interessante para que me dê um respaldo maior lá na frente de pesquisa, de estudos. Trabalho atualmente na Prefeitura Municipal de Diamantina, sou servidor público no setor de zoonoses. Sou artista, sou bailarino, sou músico, sou candomblessista há mais de 14 anos. Eu fui iniciado no ritual do candomblé pela saudosa Mãe Lia de Oxum, no terreiro de candomblé Mamãe Oxum, na cidade de Diamantina, com 23 anos de idade. Com a partida de Mãe Lia e dando continuidade à minha trajetória dentro do axé, eu conheci o Tateto Ubandeji, Pai Toninho, na cidade de Ibirité, das águas de Angola. Eu era da água de Queto, passei para a água de Angola e hoje eu sou conhecido dentro da religião do axé como Odé Cacileuá. A sereia presa na caixa d'água, Axé 1, a Senhora da Garrafa, eu tive a oportunidade de ler um capítulo que me remete muito à minha realidade dentro do universo do candomblé. É quando o Zahri chega para poder fazer um jogo de búzios com a Vó Conga. E aí tem os detalhes de quando ele entra nessa sala do Roncó, onde tem os ibás de Iemanjá com azul, meio com prateado, lembrando a cor do mar, o amarelo ouro da Oxum, com alguns otás, algumas pedras brilhantes, e o branco do Oxalá, com o apachorô, que é a ferramenta do Oxalá. E o que me chama a atenção nesse capítulo é que remete com uma delicadeza e ao mesmo tempo com tanto detalhe o que é um jogo de búzios, né? Quando ela pede para a Ágata pegar a peneira que fica atrás dela numa caixinha, as guias para colocar no pescoço. Então remete a essência de orixá, que a essência do orixá começa no jogo de búzios, para se descobrir qual orixá que te rege, qual orixá que te governa, qual orixá que também vai governar o ano, como por exemplo esse ano de 2021 que está sendo regido por Oxalá e por Oxum também. Então o jogo de búzios nada mais é que um oráculo de adivinho, onde fala um pouco mais sobre as mensagens que o orixá repassa para nós, seres humanos. E o detalhe que é descrito no livro, quando fala que ao fundo tem só o soar das crianças brincando no terreiro e que às vezes incomoda um pouco a Mãe de Santo durante o jogo, porque precisa de concentração, precisa de estar vinculado, de estar ligado realmente ao jogo, para que se consiga então decifrar, entender o que os orixás, quais são as mensagens que esses orixás estão repassando nesse momento. O capítulo ele traz com tamanha delicadeza essa hora do jogo, que é feito para o Zahri e para a Ágata. E a impressão que me passa esse capítulo, no geralzão falando mesmo, é de que eu fui levado a me ver quando eu entrei a primeira vez dentro de uma sala de búzios, de uma sala de jogo, de um roncó, de um terreiro, para poder olhar quais eram os orixás que me representavam. Me passa a questão de pureza, de sabedoria, de compreensão, e isso é muito gostoso de sentir quando você está lendo, porque nada melhor do que quando você pega uma leitura e consegue se transportar para dentro daquela leitura como se você estivesse vivendo aquela cena naquele momento. E isso é muito gostoso de sentir num ambiente de leitura. Quando um livro tipo Sereia Presa na Caixa d'Água, Axé 1, a Senhora da Garrafa, é publicado no atual contexto da nossa sociedade que nós vivemos, eu, por ser um representante, ser um cultuador das religiões de matriz africana, me sinto representado. É uma forma de também quebrar e oprimir o preconceito, uma vez que a leitura ela te leva para um universo vasto, onde nem todos têm o controle de falar o que você pode e o que você não pode ler.
A leitura ela te dá conhecimento, ela te dá possibilidades de entendimento e principalmente ela te dá a liberdade de você tirar suas próprias conclusões sobre o que você está lendo. Seja no hoje, no agora, no amanhã, porque quando você lê, você aprende. Quando você aprende, você se reeduca perante a sociedade. Uma vez que a leitura está dentro do universo escolar, desde o início da nossa vida, esse livro ele vem super a calhar dentro da Lei 10.639/03. Então, quando se trata de um livro que fala da temática africana e que se enquadra dentro da Lei 10.639, a escola ela não tem que fazer objeção a um estudo, a um material que é de suma importância para um todo. A criança ela precisa de leitura, o adolescente precisa de leitura, o jovem precisa de leitura e mesmo depois, quando adultos, precisamos de leitura. Até mesmo dentro do universo acadêmico, precisa-se mais de temáticas que falem sobre a cultura africana, a cultura indígena, que são duas culturas que formaram nós brasileiros, que fazem parte da nossa sociedade. E não só a cultura europeia, que é o que a universidade em si, no contexto geral, vem pregando. Eu acho que tem que criar mais espaços de fala e oportunidades para autores que falem um pouco mais sobre essas temáticas. As pessoas têm sim que ler. Tem sim que ver um pouco mais da essência do outro, conhecer um pouco mais da religião do outro. E não é um livro que vai te ensinar a religião. É um livro que fala de um conto, que fala um pouco da religião, que fala um pouco da sabedoria. E quando você pega uma temática dessa e entrega para um leigo ler, ele tem outra visão. Todo mundo acha que é simplesmente chegar ali, rodar, falar que está com espírito ou simplesmente matar uma galinha, mas não sabe a essência que está por trás disso. O orixá ele vai além do que o pensamento humano é capaz de acompanhar. Orixá é natureza, orixá é vida, orixá é essência, orixá está presente em cada um de nós. Da mesma forma que Deus está presente em cada um de nós. Seja a sua fé católica, cristã, apostólica, romana, protestante, o que vale é o conhecimento. E quando você tem um conhecimento, ele é transportado seja via oral ou via escrita. Então você tem a possibilidade do Sereia Presa na Caixa d'Água, Axé 1, A Senhora da Garrafa, está escrito e falar um pouco mais sobre o universo das religiões de matriz africana, por que não levar para as escolas? Por que não indicar para as pessoas lerem? Leia, depois tira sua conclusão. Primeiro você lê, tira sua conclusão, depois você vem discutir e falar um pouco do que você entendeu.